Muito boa tarde, senador, presidente dessa sessão, Isalci Lucas, senador Stevenson Valentim, todos os funcionários da casa, assessores, você que está nos assistindo agora através do trabalho competente da TV Senado, da equipe da TV Senado, da Rádio Senado. A expectativa é enorme, eu espero estar subindo aqui nessa tribuna hoje e que a próxima vez que aqui eu estiver, a gente possa celebrar a decisão do Supremo. É difícil, pelo que a gente ouve nos corredores, pela leitura política, mas é aquela máxima que a gente já nasce no coração, nós, povo brasileiro. A esperança é a última que morre e o brasileiro, ele não desiste nunca. Então, nós tivemos a oportunidade de anteontem nós irmos num grupo de senadores levando uma carta para o presidente do Supremo Tribunal Federal, uma carta assinada por 43 senadores, ou seja, maioria absoluta dessa casa, fazendo um apelo muito respeitoso, mas um apelo institucional, de que a maioria do Senado quer a prisão em segunda instância, a manutenção da prisão em segunda instância, para que esse país, ele não deixe de ser um país sério. Porque nos últimos 5 anos, a gente começou a ver a justiça para todos nesse país. Com a Operação Lava Jato, nós tivemos aí pela primeira vez, como muito bem colocou o senador capitão Stevenson, grandes empresários, políticos poderosíssimos, de colarinho branco, fazendo realmente, passando por aquilo que deveria passar, que é prestando contas com a justiça. Presos, condenados, essa é a realidade. E hoje, o Supremo, enquanto nós estamos falando aqui, do outro lado da rua, Zezinho, do outro lado da rua, nós temos os ministros votando essa decisão que representa muito o combate à impunidade no Brasil. Nós não podemos retroceder. Está 5-3. Acabei de ver aqui, antes de subir à tribuna, 5-3, e o ministro Gilmar Mendes está votando nesse momento. Então, depois do ministro Gilmar Mendes, a gente já tem ideia do voto dele, óbvio, pelas decisões. Vai para 5-4, tem o ministro Celso de Mello, que, em outra manifestação sobre o mesmo assunto, espero que ele tenha repensado, que ele tenha observado todos os dados colocados durante esse julgamento, ou seja, que as decisões da primeira e segunda instância, mais de 90%, quase 100%, 99%, elas são mantidas nas outras instâncias. Ou seja, não tem porquê voltar atrás. O Brasil seria o único país do mundo a ter a prisão em segunda instância e depois voltar atrás. Eu espero, sinceramente, que nós tenhamos uma surpresa com o voto de Minerva, que deve ser o voto do ministro Toffoli, que daqui a pouco deve, como falou há pouco o senador que me antecedeu, senador capitão Stevenson, é uma noite longa, mas muito importante na história do Brasil.
Eu mantenho esperanças. Eu acredito sempre no ser humano. Sempre no ser humano. Acho que até a última hora, até o último suspiro, ele pode ter uma reflexão, uma luz, pensar em tudo em sua vida, nos valores que seus pais ensinaram, que os seus avós, na geração dos seus filhos, na geração dos seus netos, e tomarem um outro caminho. Então eu tenho esperança. Foi um apelo que nós fizemos na última terça-feira, um apelo. Os senadores se manifestaram. Eu achei um gesto de humildade, um gesto de muita boa vontade dos senadores de irem ao encontro do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e fazer esse pedido pelo bem do Brasil, a favor do Brasil. Então, a população está atenta e deve ficar atenta a esse julgamento. Se nós tivermos uma decisão nefasta do Supremo Tribunal Federal revertendo essa prisão em segunda instância, nós vamos ter que agir imediatamente aqui, porque, como bem colocou o senador que me antecedeu, o Senado e a Câmara eram para ter avançado na legislação nesse sentido, para definir a regra do jogo há mais tempo. Mas nem tudo estará perdido. Se o Supremo não der esse presente à população brasileira, nós aqui do Senado Federal e a Câmara dos Deputados, nós temos obrigação moral de dar. Obrigação moral de dar essa boa vontade, esse gesto de ética ao povo brasileiro, que é a manutenção da prisão em segunda instância. Eu queria dizer também que nós tivemos ontem aqui nesse plenário, foi motivo de celebração aqui, especialmente da bancada feminina, a decisão, a lei, a PEC, que torna o feminicídio um crime imprescritível e inafiançável. Importante conquista. Realmente nunca se matou tantas mulheres, nunca se violentou tanto como nos últimos anos, e é importante. Mas a gente precisa também, já falei com a nossa assessoria, para imediatamente fazer uma PEC no mesmo sentido para crimes contra as crianças também. Uma vida, ela é importante, seja de mulher, seja de criança, seja de homem, e é fundamental que a gente preserve, que seja crimes contra a vida sejam imprescritíveis e inafiançáveis. E eu vou além, presidente, senador Exalci Lucas, eu vou além. Crimes de corrupção, eles precisam ter um olhar similar. Porque a corrupção, ela mata lá na ponta. É o remédio que não tem no hospital, é a falta de educação que o filho fica na rua, é a falta de oportunidades de emprego. A corrupção, ela rouba sonhos. É um crime terrível. E nós precisamos partir também para uma legislação que torne crime contra a corrupção inafiançável e imprescritível. O Brasil, ele precisa se livrar dessa chaga, desse karma pernicioso que é a corrupção. Senador Stivson, conceda a palavra a Vossa Excelência.